da nossa prova. Está com sua prova em mão aí? Quem não está, eu vou ler as perguntas e a gente vai falando quais são as respostas corretas. E eu quero ressaltar uma outra coisa, tá? Aqui, quando chega lá, então, eu ressalto. Vamos lá. De modo geral, os cristãos creem em quê? Aí a resposta correta é a qual? A B. Aqui, algumas pessoas que erraram foi por quê? Aquilo que eu falei. Falta de atenção. Né? Porque a gente enfatizou muito durante a nossa aula. A Bíblia é a palavra de Deus. Ela é inerrante, ela é suficiente, ela é que faz a gente enxergar as coisas. A cosmovisão é enxergar tudo a partir da palavra. Então a Bíblia não contém, como alguns, a Bíblia contém a palavra de Deus. Não, a Bíblia é a palavra de Deus. Olha a diferença. Conter é, a Bíblia também é. Não, a Bíblia é a palavra de Deus. Entendeu? Então assim, algumas pessoas colocaram a letra A. Muita gente colocou a letra A. Por quê? Porque a Bíblia contém a palavra de Deus. Aí o restante está tudo certo. Só o início que não estava certo. E nessa alguns caíram por falta de atenção. Enfatizamos ou não enfatizamos que a Bíblia é a palavra de Deus? Enfatizamos para você. Então vamos lá. A 1 é a letra B. 2. O que o cristianismo não é? E aí, qual que é a resposta correta? D. Por quê? O que o cristianismo é? Vai ficar na primeira página. O cristianismo é ser um imitador de Cristo? Sim. Ter Cristo como centro do coração e tomar as decisões da vida a partir do caráter dele? Sim. Seguir o Cordeiro de Deus imitando seus passos? Sim, correto. Por isso que eu falei, não precisa pressa, porque se você analisar, todas as questões meio que tem como você diferenciar de forma clara o que é correto e o que não é. Olha qual era a resposta certa a se marcar. Olha o que está escrito. Em sua essência, nós falamos muito disso também. Em sua essência é um culto, usando a palavra de Deus no sentido de um sistema de adoração religiosa e um conjunto de santa ceia, por exemplo, foram instituídas pelo próprio Jesus e foram executadas pela igreja desde então. Isso aqui é uma das coisas que a própria matéria, enfatizou do que o cristianismo não era. Se você ler lá as primeiras páginas, você vai ver que está isso aqui. O cristianismo não é um culto. Nós falamos assim, gente, o cristianismo não é o nosso momento de adoração, não é o nosso culto, não é isso. Então são tudo coisas que, tipo assim, porque você tem a mente de Cristo. Vou repetir, você tem a mente de Cristo. Às vezes o que falta é essa mente de Cristo estar conectada. Né? Conectada, que você vai pegar. Então, a resposta dessa é a letra D. 3. A resposta correta é o quê? Estudamos teologia para... Qual que é a correta? D. E aí teve pessoas que colocaram ter informações sobre Deus. De Deus a gente não adquire informações, é revelações. Deus se revela. Amém? E aí as outras está muito claro que não são. De tanto se encher de conhecimento, se sentir melhor e superior a outras pessoas. É óbvio que a gente não ia marcar isso. Conhecer somente a Deus. Algumas pessoas colocaram isso também, que era conhecer somente a Deus. E não é, porque tem lá uma parte da matéria que nós enfatizamos também. O resumo de toda a teologia consiste em duas: o conhecimento de Deus e de nós mesmos, e a doutrina e a devoção caminham essencialmente juntas. Então a gente falou, olha, você está aqui não é só para conhecer Deus, mas você está aqui para saber qual é a sua condição sem Deus. Lembra? Trapo de imundícia, pecador, homens fadados a sem Jesus irem para o inferno. Então, tudo estava dentro da matéria. 4. A justiça humana pode ser definida como? Qual que é a resposta? D. Lembra como nós enfatizamos sobre isso? E aí, às vezes, o que falta é aquilo que eu falei, a justiça humana. Ó, a justiça humana é definida como? A gente pegou o texto de Isaías 64:6, que fala que a nossa justiça é como um trapo de imundícia. Enfatizamos isso aqui. O que é trapo de imundícia? Absorvente sujo. Você já sabia. Como é que você é? Você já sabia, cabeção. Então, vamos lá. 5. A doutrina é qual?
C. É padrões humanos? Não. Vestimentas de uma determinada igreja local? Não. Regras a serem decoradas sem a necessidade de afetarem ao nosso coração? Não. A palavra doutrina significa ensino ou instrução. Pode-se definir a doutrina cristã como as verdades fundamentais da Bíblia que nos guiam ao crescimento da revelação de Cristo. Então, essa é a resposta correta. 6. Sobre teologia. Qual que é a resposta? Qual que é? Muitas pessoas marcaram a letra. Vai, fala aí. C. Por quê? Porque aquele discurso que foi criado dentro da igreja, que eu expliquei para vocês aqui também. A letra mata e o espírito. A letra que Paulo fala que mata é o Antigo Testamento. O melhor, é a lei. É a lei. Por quê? Porque a lei não tinha um poder remidor. A graça tem. A graça, ela vai remir você. Ela te coloca numa condição que você não conseguia só na época da lei. Então, quando a Bíblia fala que a letra mata, não quer dizer que a gente não tem que estudar teologia, não. A teologia não mata. O Gabriel hoje mesmo postou uma coisa no grupo lá. Quem viu que o Gabriel postou? Que a teologia ela tem uma função específica de detonar o fogo estranho, de apagar o fogo estranho. Então, o conhecimento da palavra de Deus nunca vai te matar. Muito pelo contrário, vai te avivar. Então, sobre a teologia esfria o cristão? Não, cristão que ama a Bíblia, esse aqui é fervoroso, esse aqui é quente. Então a resposta, a letra D, não tem valor nenhum no meio da ciência pós-moderna. É o que eu falei, existem algumas questões que, tipo assim, algumas estava clara que não era. Outras é para você botar a sua mente para funcionar. Então, letra B, uma teologia firme. Olha como a resposta está tão clara, gente. Uma teologia firme produz caráter, crenças bem definidas, também produz convicções bem definidas. A teologia só apaga o fogo estranho. Você conhecer Deus, você não vai acreditar em fogo estranho, você vai ficar só com a palavra de Deus. 7. É 7? Isso, né? Essa que muitas pessoas erraram também, porque a gente enfatizou em algo e aquela pessoa que eu falo, é o que eu falo, apressada demais. Ser um cristão aí ter a Cristo como a centralidade da própria. Está certo ou errado? Certo. Ser um pequeno Cristo, está certo ou errado? Certo. Imitar literalmente os passos de Jesus, está certo ou errado? Certo. E embaixo está dizendo, todas as alternativas estão corretas. Aí as pessoas vão, eu vi que o pastor falou, eu gravei aquilo. Ser cristão é ser um pequeno Cristo. A pessoa já veio aqui, nem leu a CEAD. Eu aposto que quem errou nem leu a CEAD. Já chegou aqui, é um pequeno Cristo. Aí vai e marca. Aí já vai para 8. Essa pessoa aqui, você pode ter certeza que ela não revisou a prova. Porque estava muito claro, gente. Amém? Vamos lá. A 8ª também, muitas pessoas erraram e até perguntaram no particular. E lá tem uma definição do que é um cristão nominal, mas a gente deixou as pessoas usar nas próprias palavras, amém? Mas tinha uma definição, e a gente explicou muito bem aqui, usando ainda o que como exemplo? O catolicismo, que hoje cresce muito no meio evangélico, a questão do que? Dos cristãos nominais, eles são de nomes, eles acreditam somente em Deus, somente em Jesus, somente no Espírito Santo, eles não se curvam a imagem nenhuma, mas isso não alcançou o coração deles, eles não vivem isso, eles não estão nem aí para isso. Então esse é o cristão nominal, cristão de nome, é igual católico. Quem que já foi católico de nome? O pessoal perguntava para mim assim, Miséria, você é de qual religião? Eu sou católico. Qual a última vez que você foi na igreja? Quando minha mãe me batizou com... É de nome. Então, eu expliquei muito isso. Cristão nominal é alguém que é de nome, mas não é de essência. Amém? Então, muitas pessoas erraram e ficaram perguntando, por que eu errei isso? Teve gente que escreveu coisa nada a ver. Então, por isso que a gente considerou como errado. As outras são muito pessoais, então a gente não vai ficar aqui, eu só vou perguntar, né? Com as suas palavras, defina a importância de teologia e da doutrina na sua vida, né? Que é aquilo que você vai definir que alcançou seu coração, a importância disso na sua vida, para você continuar caminhando e crescendo diante de Deus. Última questão. Como a matéria, tornando-se um cristão, afetou a sua vida? Justifique em pelo menos 5 linhas. É aquilo que, de fato, já gerou algo em você nessa aula e que você gostaria de ter compartilhado. Eu quero agradecer aos irmãos que compartilharam. Teve gente que usou quase a parte de trás inteira, né, Tamires?
Isso é bom, gente, porque a gente tem que expressar aquilo que nós estamos sentindo, tá bom? Mas o que foi pedido foi 5 linhas e todo mundo respeitou isso aí. E é isso. Vocês estão de parabéns. Vamos aplaudir o Senhor pela vida desses irmãos aí. Glória a Deus. Alguma dúvida? Não? Tudo certinho aí? Então vamos para lá, eu tenho ainda uns minutinhos aqui, eu quero pelo menos dar uma introdução. Semana que vem a gente vai vir quente nessa matéria. Dá um amém aí, crente. Isso. Vamos lá, página 14. Doutrina das Escrituras. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 5, verso 17 ao 20. Isso, Mateus 5, 17. Eu quero te dar uma introdução em cima desse texto, para a gente reforçar algumas coisas, para podermos, já pode ir também lá para a página 15, né? Tem uma frase da Carol Basso aí. Carol Basso é a esposa de um homem muito de Deus, irmão, o Ângelo Basso, cara violento no ensino da palavra de Deus. O próprio Luiz Hermínio fala que no Brasil ele acredita que o Ângelo Basso é o cara mais federal em escatologia. No assunto fim dos tempos, ele é fera, o cara entende muito. E aí tem uma frase da esposa dele que também é uma teóloga assim, ó, de mão cheia. Você escuta aquela mulher, você fica com vontade de ficar escutando ela direto. Carol Basso, tá aí o nome, depois se quiser procurar alguma coisa na internet, está ouvindo. Ela diz assim, ter um livro, Deus tem um livro. O mínimo que temos que fazer é ler este. Então isso é o mínimo. Se Deus tem um livro, nós precisamos conhecer esse livro. E o livro e o de outros irmãos. Ela está enfatizando a gente buscar conhecimento através de homens que se inspiram em Deus e escrevem. Amém? Durante a escola você vai ver a gente dando muitas dicas de leitura. E muitos desses livros que nós vamos dar dica de leituras aqui, você consegue baixar eles em PDF, 0800. Eu quero, em nome de Jesus, criar no nosso meio uma cultura de leitura. Se eu falar uma coisa para você, uma vez eu vi um pastor falando, cara, eu achei fantástico. Só para você ver o quão importante você ler, o quão importante você... Por exemplo, eu odiava a leitura até conhecer Deus. A Bíblia me fez gostar de ler. A Bíblia, de verdade, eu nunca tinha lido um livro inteiro na minha vida até ler a Bíblia. Até conhecer Jesus. Quando eu conheci Jesus, aí eu li a Bíblia e comecei a ler outros livros de alguns irmãos que as pessoas iam me indicando para aperfeiçoar a minha fé. Então, irmãos, a gente precisa ler a Bíblia. Nós precisamos ler a Bíblia. Nós precisamos conhecer o Senhor. E aí o que acontece? Eu vi um testemunho de um irmão que ele foi pregar numa igreja de Portugal, um pastor falando. Ele foi pregar numa igreja de Portugal. Aí ele chegou em Portugal. Me desculpe, eu vou falar aqui o nome porque ele falou, tá? Eu também tenho, não vou falar o nome não, porque depois minha esposa fica me dando um monte de cajadada em casa. Eu vou falar o nome não, vou falar só a história. Ele foi pregar numa igreja de Portugal. Ela falou, aleluia. Ele foi pregar numa igreja de Portugal. E aí quando ele chegou na igreja de Portugal para pregar, o pastor que tinha convidado ele para pregar, ele é um pastor brasileiro, estava indo em Portugal pregar. O pastor virou para ele e perguntou assim: "Ei, como é que está tal igreja no Brasil?" Aí ele falou assim: "Nossa, está crescendo horrores." Aí esse pastor perguntou para ele assim: "E essa mesma igreja aqui em Portugal? Está falida." Aí o pastor olha assim: por quê? Porque nós portugueses lemos em média 12 livros por ano. Em média, 12 livros por ano. Eles leem. Um português lê em média 12 livros por ano, um por mês. Agora imagina um português cristão. Não passa um ano sem ler a Bíblia, com certeza não passa. E aí esse cara falou para ele assim, você está vindo aqui pregar na igreja. Eu já anunciei para todo mundo que você vai pregar aqui na igreja. Todo mundo aí está sabendo que você vai pregar aqui na igreja. Mas ninguém vai te cumprimentar antes de você pregar. Aí, como assim? Não, ninguém vai falar nada contigo antes de você pregar. Eles são ensinados a primeiro te ouvir, para depois reconhecer se é de Deus ou não. Aí a igreja inteira, o cara chegou, ficou lá, o pastor recebeu ele, ficou com os diáconos lá, o cara pregou. Depois que ele pregou a mensagem, a igreja inteira ficou esperando ele sair. Parabéns pela palavra, a palavra de Deus. Tudo que o senhor falou estava dentro da Bíblia. Tudo que o senhor falou estava dentro da Bíblia. Tudo que o senhor falou.
E a igreja que ele perguntou como é que estava no Brasil, acredite, ela está avançando mesmo, em ascensão. Não está tanto assim também, que Deus está começando a mexer as coisas. Mas é uma das maiores igrejas do Brasil, em termos de número de pessoas e de dinheiro também. Mas teologia não. Saúde espiritual não. Então, por que eu quis trazer isso para você? Porque, irmãos, você só não vai ser enganado se você tiver conhecimento. Sim ou não? Só para você ter ideia. Isso aqui é uma introdução. Só para você ter ideia. Hoje eu vim aqui, o cara veio prestar um serviço para mim. Eu não entendo nada do que o cara veio fazer. Eu tinha que acreditar que ele ia ser honesto, porque eu não entendia nada. Eu expliquei o problema que eu estava passando. Ele veio com o material dele e no final ele foi, olhou. Falou, pastor, se eu quiser arrancar seu dinheiro, eu arranco. Porque o senhor não sabe nada disso aqui, eu não sabia mesmo. Porém, se eu fizer isso, eu vou estar sendo covarde. Porque o que eu faço não é para aquilo que o Senhor está precisando. Se viesse outra pessoa aqui, ia meter a mão no dinheiro da igreja, ia falar que arrumou e não arrumou o problema. Então, o senhor vai ter que chamar tal fulano para vir aqui, porque senão as pessoas que vierem vão vir arrancar dinheiro da igreja. E eu sabe, se esse cara quisesse arrancar dinheiro meu, ele arrancava? Por quê? Porque eu estava confiando o serviço a uma empresa que eu contratei. Então, eles sabiam, eu não. Então, se o cara quisesse me enganar, ele me enganava. Vamos lá. Você tem uma especialidade em alguma coisa na sua vida, sim ou não? Você consegue perceber um engano dentro dessa área, se alguém estiver te enganando? Consegue. E aí, como é que você vai perceber se alguém está te enganando, pregando a palavra de Deus? Só conhecendo a palavra de Deus. Se você não conhecer, qualquer pessoa que pregar vai te enganar. É por isso que às vezes as pessoas... cara, acredite, eu como pastor tá falando isso, entenda no bom sentido que eu vou falar. Muitos não falam, por quê? Porque quando eu falo isso, eu corro riscos saudáveis. Qual é o risco saudável? Não digo ensinar algo errado. Alguém que leu e teve uma visão mais clara, pode chegar para mim no final do culto e falar, pastor, acho que o senhor entendeu errado aquilo, lê de novo. E é o que muitos pastores não gostam, irmão. Acredita, a igreja evangélica hoje, muitos gostam de ser igual à igreja católica. Só está faltando mesmo pegar um papelzinho e fazer uma missa. Em muitos lugares. O cara não quer que você lê Bíblia, o cara não quer que você conheça a Bíblia, o cara não quer, irmão. Os pastores não querem. Por quê? Porque é mais fácil de enganar alguém que não conhece. Você já tomou pernada em mecânica, irmão. Você já tomou pernada em um monte de lugar. Você ia lá, levava o carro, o cara falava assim, só era um probleminha. O cara ia e falava, tem que mexer isso, aquilo. E você depositando dinheiro, quando você ia em outro honesto, o cara falava, nada. Seu probleminha no carro era só isso aqui, ó. Quem já passou uma experiência assim? Então, a gente precisa adquirir conhecimento das Sagradas Escrituras para a gente não ser enganado. Amém, irmão? Amém? Amém? Eu creio, irmão, que nós vamos ser uma igreja que não vai deixar o mover sobrepor a palavra, não vai deixar o carisma de alguém sobrepor a palavra, não vai deixar o dom sobrepor a palavra. Sabe uma das coisas que eu mais gosto de ouvir, por que as pessoas ficam na igreja? Estou puxando sardinha aqui por nós não. Porque é uma realidade da nossa casa. Quem prega, ontem a Paulinha pregou aqui, 80 pessoas mandou mensagem, não, mas que palavra que a Paulinha deu, que não sei o que não sei. E aí as pessoas que filtram as coisas, as pessoas que sabe, que eu sei que quando estão ouvindo, está filtrando, para ver se é de Deus mesmo. Então, nossa casa é reconhecida como uma casa que ama a palavra, que respeita a palavra, que honra a palavra. Então, a maioria das pessoas que ficam aqui, fica por causa do nome da igreja, no sentido literal, porque se sentem amadas, igual alguns irmãos falaram aqui, e isso não é uma característica do pastor, é da igreja. A igreja de Cristo ama as pessoas, amém? E porque a igreja tem uma boa palavra. Coisa mais rara do mundo é alguém ficar nessa igreja aqui e não falar que ficou por causa da palavra. Muito raro. Ela vai falar sempre isso. Não, a igreja é amorosa e tem uma palavra saudável. Então, uma igreja de Cristo, para ser saudável, ela tem que ter amor e ela tem que pregar Deus, ainda matando nós. Fica falsificando a palavra, não, para massagear o ego das pessoas, não. A gente não precisa disso. Amém? A gente sabe a nossa condição, a gente precisa mesmo ser confrontado, precisa mesmo ser transformado, precisa mesmo ser mudado, precisa mesmo chorar diante do Senhor, se arrepender dos nossos pecados, que às vezes são muitos. Então pregue a verdade a tempo e a fora de tempo. Nunca negocie a verdade, irmão. Dependendo do lugar que você estiver, nunca negocie a verdade. Nunca pregue aquilo que as pessoas querem ouvir. Sempre pregue aquilo que o Senhor direcionar para aqueles dias. Sempre pregue. Amém? Amém? Mas vamos lá. Vou dar uma introdução em cima de um texto. Mateus 5,
17, foi isso que eu falei? Palavras do nosso Senhor Jesus. Eu vou aqui rapidamente, a gente tem ali 13 minutos ainda dessa aula. E eu nunca vou atrasar no término, porque eu sei que tem alguns irmãos que têm que pegar ônibus e coisa e tal, então a gente vai sempre respeitar isso. Diz assim, colocou ali? Não tá, desligou ali? Então vamos lá, se tiver com Bíblia aí, você põe aí. Se não, se acompanha aqui. Diz assim, Jesus dizendo, não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim apagar ou abrogar, mas vim cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passe, nem um jota ou um tio se omitirá da lei sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um destes menores mandamentos e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrarei no reino dos céus. Jesus, aqui ele está falando para um público que ele já sabia que ia criticar ele, que ia chamar ele de demônio, que não ia acreditar que ele estava pregando a palavra de Deus. Então, ele já vem defendendo o Antigo Testamento. Jesus está fazendo uma defesa do Antigo Testamento. Ele está fazendo uma defesa da lei. No verso 17 ele diz assim, olha, não cuideis vós que eu vim apagar o antigo mandamento. Não, eu vim cumprir, eu não vim abrogar, eu vim cumprir. Eu vim fazer isso se tornar uma realidade visível aos seus olhos. Então ele está defendendo o Antigo Testamento, porque em algum momento iria parecer que ele estava indo contra Moisés, contra Davi, contra os patriarcas. Por quê? Porque tudo aquilo que se aperfeiçoa parece que está anulando a imperfeição, mas não está. Jesus, ele é a perfeição do Antigo Testamento. O Antigo Testamento ele é considerado como a sombra de Cristo. Sua sombra não é você, mas ela reflete exatamente você. Se você for, por exemplo, um gordinho com o cabelo assanhado, quando você olhar para a sua sombra, né, Dudu? Vai ser um gordinho, né, Tamires? Com cabelo assanhado. Sim ou não? Mas aquela sombra é você, mas ela aponta para você. Você sabe que é a sua sombra, porque quando você olha, por exemplo, está aqui a minha sombra, ó. Se eu estivesse vendo ela perfeitamente e eu fizesse assim, ó, eu ia conseguir ver ali até isso aqui do microfone, porque tem sombra. Então, o Antigo Testamento é uma sombra do Novo Testamento, é uma sombra de Jesus. Amém? Então, Jesus está aqui fazendo uma defesa. Olha, eu não vim apagar a minha sombra, eu vim revelar o dono dessa sombra. Você não entendeu o que eu falei, não. Eu não vim apagar essa sombra, eu vim revelar o dono da sombra. Ele veio revelar. O que as pessoas tinham era uma sombra, mas não tinha uma realidade. É por isso que a Bíblia fala que Cristo que Jesus é a forma visível do Deus invisível. Porque ele não é sombra, ele é uma realidade. É por isso que o Novo Testamento, a nova aliança, ela é perfeita no sangue de Jesus. Então Jesus aqui está fazendo uma defesa, dizendo assim, ó. E aí ele pega o Antigo Testamento, só para você entender, e ele começa a ensinar para a gente a seguinte coisa, ele fala assim, ó, não passará céus e terra sem que tudo se cumpra. Então ele está dizendo assim, ó, tudo que está lá vai se cumprir, na minha pessoa, através da minha pessoa, porque eu sou o alfa e o ômega, o início e o fim de todas as coisas. Então Jesus estava defendendo isso, por quê? Porque olha em seguida aí, depois dos que a gente leu, olha que coisa interessante, verso 21, só para você entender. Diz assim, ouviste que foi dito aos, falando do Antigo Testamento, o que foi dito? Não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Aí olha o verso 22, o verbo encarnado, ele está dizendo assim, ó, na antiga aliança diz uma coisa, eu quero aperfeiçoar o que a antiga aliança diz. Eu, porém, vos digo, qualquer que sem motivo ficar odiando o seu irmão, será réu de juízo. Qualquer que chamar seu irmão de raca, o único palavrão na língua judaica, que é a mesma palavra para maldito, será réu de sinédrio. E qualquer que lhe chamar de louco será réu do fogo do inferno. Então Jesus está aperfeiçoando.
Ele está dizendo assim, não é só se matar alguém. Se você começar a matar no seu coração, já deu ruim para você. Então, ele está deixando de cumprir o Antigo Testamento? Ele está aperfeiçoando. Então, a doutrina das Escrituras vai nos ensinar a aperfeiçoar as coisas. Sabendo respeitar o Antigo Testamento, sabendo respeitar o Novo Testamento, sem violar nada. Nós não podemos violar nada. Eu vou ler alguns versículos para você, desde o Antigo até Apocalipse, que você vai ver a importância de não violar nada. Porque no verso que nós lemos aí, volta no 19, ó. Qualquer, pois, que violar um destes menores mandamentos. Então, nós não podemos violar nada. A doutrina das Escrituras vai ensinar você a respeitar as Escrituras como palavra de Deus. Isso, quando salta no nosso coração, acabou. É aquilo que a gente... Irmãos, a sua ignorância, ela tem um prazo de validade, até o dia que você conhece Jesus. Você conheceu Jesus, acabou a sua ignorância. A Bíblia fala que Deus, ele perdoa o tempo de ignorância, que é a mesma palavra para alguém que não tem conhecimento de quem Deus é. Então você não é mais ignorante. Então, quanto mais você conhecer de Deus, mais protegido você fica. Quanto mais você conhecer da palavra, mais protegido você fica. Porque lembra de uma canção que diz assim: ninguém explica Deus? Sim? Ela está totalmente correta? Não. Tem alguma coisa que explica Deus, gente? A palavra de Deus explica quem? Deus. Está vendo? Você nunca vai conseguir perceber um erro, às vezes, numa canção, se você não tiver um conhecimento de Deus. Como assim ninguém explica Deus? Então parece que Deus é inexplicável? Não, Deus não é inexplicável, porque quem aqui conhece partes de quem Ele é? Como é que você conheceu Ele se ele não pode se explicar? Então logo aquela canção não é real em sua totalidade. Ninguém explica Deus, não. Deus, Ele explica quem Ele é. Por onde que Ele explica quem Ele é? Pela santa palavra, pelas escrituras sagradas. Então, ninguém explica Deus, não. Deus, Ele se revela para nós através das escrituras sagradas. Então, você nunca pode dizer, ninguém explica Deus. Não. Tem coisas que Deus, por vontade soberana, não vai revelar. Mas isso não quer dizer que Ele não esteja revelado. Olha o que Paulo escreve. Paulo diz assim, que o mistério que estava oculto aos anjos, a nós foi revelado. O que ele está dizendo? Que depois que Jesus veio, depois que Cristo veio, até o que nós sabemos e aprendemos, os anjos não sabiam. Você tem noção do que é isso? Os anjos não sabiam aquilo que nós estamos aprendendo. E aí eu vou te dar exemplos, porque hoje é a introdução, amém? Eu vou te dar um exemplo. Um dia a Jéssica estava dançando aqui no altar, e a Miriam vê as tritas, né? A Miriam é do sobrenatural. Ela fica vendo, ela vê anjo, vê demônio, vê bola de fogo, vê bola de neve, vê um monte de coisa. E aí um belo dia a Miriam me chamou, falou: pastor, eu tive uma visão maneiraça. Eu, Miriam, conta. Ela falou assim: tinha um anjo grandão ali, ó. Ela falou, um anjo grandão, olhando para a Jéssica, e a Jéssica estava dançando. E todo passo que a Jéssica dava, o anjo fazia igual. Por quê? Porque ao anjo estava oculto esse ministério de dança. Então ele está vendo a igreja de Cristo dançando e você, isso eu não sabia fazer não. É isso. A Bíblia hoje para nós, irmãos, é uma revelação de Deus que nem os anjos sabiam. Nem os anjos sabem. Então a gente precisa amar a doutrina das Escrituras, porque quando você lê as Escrituras, você está entrando no conhecimento de quem Deus é, que nem os anjos sabiam. Olha que coisa linda. O mistério que estava oculto aos anjos. O que é mistério? Aquilo que está encoberto. A Bíblia fala que o mistério que estava oculto aos anjos, a nós foi revelado. Então olha para o teu irmão e fala assim: Deus pode ser explicado. Fala assim: Ele quer que você o conheça. Amém. Ele quer que você o conheça. E aí eu quero, para a gente não violar a palavra, e não, uma das coisas que a gente vai aprender muito, não violar a palavra e confiar plenamente nela, mesmo nos textos que não está tão claro. A gente vai falar um pouco sobre isso nas aulas. Eu quero ler alguns textos com você. E aí vai lá comigo, em Deuteronômio capítulo 4, verso 1 e 2. Deuteronômio, quase Miss Heveles, né? Capítulo 4, verso 1
ou 1 e 2? Não, eu sei, aquele relógio não está certo, não? Tá não? Já são 9h31 já? Ah, então vamos deixar a próxima aula para a gente não... Pode ser, ou para todo mundo tá tranquilo, eu só vou ler alguns textos. Tá de boa para todo mundo? Só vou ler, não vou explicar não. Só para você ver sobre isso. Então vamos lá, rapidamente. Verso 1 e 2, diz assim: Agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e juízos que eu vos ensino, para os cumprirdes, para que vivais e entreis e possuais a terra que o Senhor deu, que o Senhor, Deus de vossos pais, vos dá. Olha o verso 2. Nada acrescenteis à palavra que vos mando, nem diminuirei delas, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos mando, vos ordeno. Vai lá no capítulo 12. Só vou ler alguns versículos que eu vou te liberar, de verdade. Capítulo 12, versículo último, 32. Diz assim: tudo o que eu te ordeno, observarás, nada lhe há, nem diminuirás. Vai comigo em Provérbios, capítulo 30. Vai comigo. Eu quero te dar aqui a quantidade de versículos que fala praticamente a mesma coisa, para você entender o quanto Deus quer que a gente confie plenamente na sua palavra, sem acrescentar nada e sem tirar nada. Provérbios 30, verso 5. 5 e 6 diz assim: toda a palavra de Deus é pura, escudo para os que confiam nele. Verso 6: nada acrescenteis às palavras, para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. Agora vai lá em Apocalipse capítulo 22, último capítulo de Apocalipse, último livro da Bíblia, e eu vou liberar você. Capítulo 22, verso 18 e 19. Achou aí? Diz assim, Apocalipse capítulo 22, verso 18 e 19. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro que, se alguém lhe acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre eles. O que Deus fará vir sobre nós, se a gente acrescentar? Pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. Você viu? Desde o início lá do Pentateuco, desde Moisés até em Apocalipse, Deus está reforçando algumas coisas, e é um dos textos que Jesus fala: não acrescente nada, não tire um tio ou um jota da palavra de Deus. Então, irmãos, a palavra de Deus não é para a gente tirar nada dela, nem acrescentar nela. Deus quer que a gente a interprete de forma correta, para saber como viver de forma digna, honrando o Senhor através da palavra. Amém? Então, tendo dado essa introdução, vamos terminar por hoje. Semana que vem a gente volta quente. Fica sobre os seus pés aí. Tem alguém que se habilita a orar por nós hoje? Vem aqui na frente orar para Deus nos abençoar, nos levar em segurança. Alguém? Vem. Tá ligado? Se tiver, pode ser. Cadê ele? Eu coloquei ele em algum lugar aqui. Amém. Glória a Deus. É isso. Tá ligado não, tá? Não, então vai, ora sem liberar. Amém. Não. Tá liberado já? Tá liberado. Deus, em nome de Jesus, nós queremos, Pai, te agradecer por esse momento. Senhor, muito obrigado porque o Senhor tem sido fiel em nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, eu quero te pedir, Senhor, para que o Senhor venha, Deus, tocar na nossa mente, no nosso intelecto, para que nós possamos, Jesus, aprender, para que nós possamos, Deus, entender tudo aquilo que tem sido falado, ensinado aqui. Amém. Senhor, para que nós possamos gravar isso na tábua do nosso coração. Senhor, em nome de Jesus, para que tudo que for dito aqui, Senhor,
seja, Deus, gravado em nós, Amém. para que nós possamos, Senhor, ser melhores cristãos, Amém. para que nós possamos ser melhores filhos, Amém. Senhor, em nome de Jesus, para que nós possamos não ser enganados, Senhor, Sim, Jesus. pelos lobos aí fora. Verdade, Então Jesus. nós te agradecemos, Jesus, por essa aula, te agradecemos por essa liderança, te agradecemos por Sim, essa Jesus. iniciativa, por essa escola, Senhor. Amém, Jesus. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Senhor, que o Senhor possa nos levar, Senhor, em segurança para os nossos lares. Sim, Deus. É o que nós oramos, Senhor. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. E graças a Deus. Está encerrado. Deus abençoe você e sua vida hoje e sempre. Oi, amor. Oi, amor. Amém. Queridos, a pastora vai falar algo ali rapidinho.